Olá, companheiros. Eu me chamo Cléber Jesus Santos, sou estudante do doutorado em Geociência pela Unicamp, Brasil, e nesse momento eu vou apresentar meu trabalho, né? Ele se chama Técnicas Geofísicas para a Detecção de Pipe, uma revisão de literatura. Então, no sumário, na introdução, eu vou falar um pouco aqui sobre a problemática em si, né? Que são o problema dos pipes, né? E na sequência eu vou falar também como a geofísica ela pode ser utilizada para monitorar esse tipo de problema. E depois eu também vou falar um pouco dos objetivos da pesquisa, metodologias e resultados. Então, assim, falando especificamente na problemática dos pipes, entendemos que ao longo dos anos os taludes, os reservatórios e barragens sofrem erosões, né, em sua parte submersa do talude principal. É uma erosão causada pelo próprio fluido contido nelas, né, em decorrência desse fluxo concentrado que geralmente ocorre em determinadas partes do talude dessas construções. Esse processo ele pode evoluir com o passar do tempo, né? Essas erosões, e pode promover fluidificações e erosões internas no corpo da barragem, dando origem ao que? A esse tipo de chamadas tubulações de escoamento preferencial, também conhecidos como pipes, né? Isso é um dano, né, que ocorre na barragem, que quando mal administrado pode evoluir, causando subsidência mecânica na estrutura e, em alguns casos, rompimento de grandes dimensões. É um risco potencial, né, ao meio ambiente e às populações adjacentes. Eu coloquei aqui alguns exemplos históricos, né, de barragens que sofreram pipe ao longo dos anos. Bento Rodrigues, Minas Gerais. A barragem de Tenta, em 1977, foi um caso bem emblemático. Na Tasmânia, né, na Austrália, houve a evolução, né, de pipes, inclusive causando a evacuação de uma cidade inteira por causa disso, né? É um fato muito recente, de grandes proporções, foi o rompimento da barragem de Brumadinho, em 2019, e um fato histórico, né, de rompimento de barragem de concreto, que foi na França, em 1959. Então, assim, diante dessa problemática, entendemos o seguinte, que a geofísica ela tem o seu papel, né, no monitoramento de barragens. Por quê? Porque a geofísica ela tem uma capacidade de imageamento com resolução bem satisfatória, né? Outra coisa, a geofísica ela tem a possibilidade de fazer um monitoramento remoto e permanente, né? Uma informação extremamente importante, né? Para você monitorar barragens, né? 24 horas por dia. A sua aplicação da geofísica ela não danifica a estrutura da barragem, porque são métodos não invasivos, e a geofísica ela tem a capacidade de investigar em diversas profundidades também, além da praticidade nas medições. Então, como objetivo, é fazer uma revisão de literatura sobre os principais métodos geofísicos que oferecem resultados satisfatórios na avaliação e monitoramento da integridade das construções, reservatórios e barragens. A seguir, nós fizemos um fluxograma de pesquisa, né, para fazer essa revisão sistemática de literatura. Inicialmente, quando nós começamos com a pergunta de pesquisa, né, ou seja, geofísica adequada a detectar pipe. Na sequência, nós estabelecemos palavras com as quais nós faríamos as pesquisas, né, que seria geofísica, barragem, pipe, as três palavras. Nós fizemos outras pesquisas, mas essa aqui foi a principal. E escolhemos, na sequência, nós escolhemos a plataforma, né, onde nós faríamos a pesquisa, que foi escolhida a Web of Science, né, por ser uma plataforma ampla e que agrega muitas áreas, né, muitas revistas e que tem uma credibilidade muito boa também. Na sequência, nós passamos para a identificação e recuperação de artigos, né? Fizemos as buscas, selecionamos os artigos de acordo com nossos critérios, fizemos a avaliação da qualidade, ou seja, o fator de impacto da revista, a quantidade de citações, né? Extraímos os dados e realizamos a síntese, né? E assim, algumas estatísticas são interessantes, né? A primeira delas em relação é, aos países, né, que estudam a área, né? E além disso também a principal área de pesquisa na qual esse tema ele é mais abordado, né? Então assim, a área da química,
A área da geofísica e a área da geologia e engenharia é uma área muito importante nessa, nesse tipo de estudo, né? Nesse tipo de estudo. Outra constatação também é relacionada ao quantitativo de publicações no ano de 2017, 18 e 19. Né? Esse fato ele pode estar associado ao grande número de ocorrências de rompimento de barragens nos anos anteriores, ou seja, de 2010 a 2019, houveram inúmeros acidentes dessa natureza, né? E isso chamou a atenção da comunidade científica. Outra informação também relacionada aos países que mais pesquisam o tema, né, que é a China e os Estados Unidos. Uma coisa importante também, a geofísica ao longo dos anos, ela teve uma aplicação diferente, né? Então, assim, nas décadas de 60 e 80, ela foi utilizada muito na etapa preliminar da construção de barragens, né? Com a aplicação principalmente da sísmica, né? Ela é utilizada antes da construção da barragem, para fazer a caracterização do meio geológico. Na sequência, nas décadas de 90 e 2000, ela foi utilizada também com o intuito de investigar problemas associados à integridade de taludes e barragens. Então, a partir da década de 90, que passou-se a utilizar a geofísica de forma mais direta para você monitorar taludes. Né? E nas décadas de 2000 até a atual, percebe-se uma diferença também, que é o uso da geofísica de forma conjunta, ou seja, combinação de técnicas. Então, assim, as principais técnicas que nós selecionamos aqui, elas estão relacionadas ao método de eletroresistitividade, né? Com esse método SP, que é o método potencial espontâneo, um método muito amplamente utilizado em estudos envolvendo barragens, né? Que apresenta uma boa resposta na avaliação estrutural. Apenas ela tem uma certa desvantagem em relação à limitada profundidade de investigação e também em alguns casos essa técnica é impossível você realizar análise qualitativa. A tomografia de resistitividade elétrica também é uma técnica que está muito presente também nas publicações, né? Porque ela tem uma sensibilidade muito boa à água, né? A resistitividade ela é muito sensível à água e isso favorece a detecção dos pipes, né? No meio dos materiais geológicos, né? É um método muito eficiente. Outra coisa é a sísmica multicanal, né? A análise multicanal de onda de superfície, MSW. É um método que, quando você utiliza ele de forma conjunta com a eletroresistitividade, ele dá boas respostas. Né? O método CCR, né, que é a resistitividade capacitivamente acoplada, ela tem obtido sucesso também envolvendo pipe, né, devido à facilidade e à capacidade de delimitar feições características de erosões internas e pipes, na forma de anomalia de condutividade. Né? O CCR ele apresenta bons resultados quando o grau de saturação do solo é alto e a profundidade de interesse é rasa. Né? Outra coisa também é o GPR, né, que tem sido amplamente utilizado em barragens de concreto. Né? Como considerações finais, a gente entende que as pesquisas geofísicas, elas né, que foram obtidas na revisão de literatura, ela evidencia o potencial da metodologia geofísica em termos de variedade de técnicas e potencial de monitoramento e evolução de estruturas de barragens, né, internas, né, de barragens nos pipes. A metodologia que pode ser aplicada em diversas escalas de investigação, né, a geofísica, oferecendo imagens de alta resolução e um nível de detalhe muito bom. Outra coisa, o fato da barragem ser um tipo de construção onde se conhece a priori os materiais geológicos constituintes, entende-se que seja um fator ainda mais favorável para o sucesso na aplicação dos métodos geofísicos, né? Ou seja, se você já conhece os materiais geológicos da barragem, fica mais fácil você fazer a interpretação geofísica. Né? Outra coisa também que vale salientar é que o sucesso na aplicação dos métodos geofísicos prescinde de um corpo técnico especializado, seja na aquisição, no processamento e na interpretação. Então, assim, o grande gargalo da geofísica é isso, um corpo técnico especializado para você fazer a interpretação dos dados. Né? Outra consideração final, para a geofísica ela ter sucesso nessa parte de monitoramento de barragens e detectar pipe, é necessário que se compreenda os princípios físicos de funcionamento de cada aparelho. É necessário também compreender o contexto geológico no qual o problema está inserido.
É necessário também utilizar metodologias que permitam delimitar o problema através de contraste de propriedade física e também a capacidade de combinar adequadamente as metodologias, né? Atendendo-se para o critério de validação, complementaridade das informações obtidas para além da natureza do problema. Obrigado.